Sejam bem-vindos e hoje vamos conhecer melhor o caso brasileiro do Chico Picadinho, listado em 2014 como um dos 9 casos de assassinos que chocaram o país com seus crimes. Filho de Nancy Rocha, Francisco da Costa Rocha nasceu no dia 27 de abril de 1942, em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Chico teve uma infância humilde, fruto de um relacionamento extraconjugal. Seu pai era exportador de café e o abandonou ainda criança, junto de sua mãe. Por conta do trabalho, Nancy deixava o filho com uma amiga da cidade de Cariacica. O marido dessa mulher espancava e costumava abusar sexualmente de Chico, sem ela saber. Quando o garoto desobedecia, ele era espancado. Chico ficava semanas sem ver a mãe, que raramente ia visitá-lo. Um de seus passatempos preferidos era matar gatos. Após crescer um pouco, ele voltou a viver com sua mãe em Vila Velha. Lá ele presenciava a visita de vários homens em casa. Nessas horas, a mãe dele mandava ele ir para o quarto e só sair de lá quando amanhecesse. Isso fez Chico perceber que a mãe se prostituía para sustentá-los. Saber desse fato, somado aos abusos que ele sofreu, foi um grande trauma para o garoto. Na adolescência, o jovem foi expulso de casa porque ele brigava muito com a mãe dele e era muito agressivo e sempre a humilhava. Chico passou a sobreviver fazendo bicos e alguns furtos e logo se viciou em bebida alcoólica e outras drogas, além de ter a necessidade de fazer sexo quase todos os dias. Bissexual assumido, revelou que não se importava em ser passivo ou ativo. O importante era continuar sendo homem e tendo muito prazer. Gastava grande parte de seu dinheiro com prostitutas e jogos de azar. Francisco trabalhava como corretor de imóveis e costumava frequentar lugares marcados pela prostituição e consumo de drogas. No bairro da Luz, ele frequentava a Boca do Lixo, no centro de São Paulo. Em 1966, ele conheceu Margarete Suída, uma bailarina austríaca que vivia no Brasil há poucos anos. Ela levava uma vida muito parecida com a de Chico e algumas vezes se prostituía. Em 3 de agosto de 1966, após uma noite de bebedeira, Chico a chamou para fazer sexo. Ela aceitou ir ao apartamento na Rua Aurora, local que Chico dividia com seu amigo Caio, que era médico cirurgião da aeronáutica. Ele era comprometido e usava a residência para se encontrar com amantes. Após a relação sexual, ele se tornou violento e a atacou, passando a estrangulá-la com a mão, e terminou o crime a enforcando com um cinto. Quando a moça já estava morta, ele tentou sumir com o corpo. Colocou o cadáver de barriga para cima na banheira e usou os primeiros objetos cortantes que achou em sua frente: gilete, tesoura e uma faca. Começou a cortar os seios, depois foi tirando os músculos e cortando as articulações, a fim de que o corpo ficasse menor para escondê-lo. Demorou de 3 a 4 horas para desmembrar a vítima e pô-la em uma sacola, pois também sabia que o amigo com quem dividiu o apartamento estava prestes a chegar. Quando Caio chegou, Francisco contou que havia matado alguém. Não explicou o motivo, apenas disse que o corpo ainda estava no local. Pediu um tempo para que pudesse avisar sua mãe e contratar um advogado. E realmente ele viajou até a mãe dele, mas ao chegar avisou uma amiga e não teve coragem de falar o que realmente aconteceu. Apenas informou que algo grave havia ocorrido e pediu para avisar sua mãe. Ao retornar, Caio havia avisado a delegacia de homicídios, que prendeu Francisco no dia 8 de agosto de 1966. Ele não resistiu à prisão em nenhum momento.
Francisco disse que matou Margarete porque ela havia se recusado a uma prática sexual proposta por ele, e também porque ela lembrava a mãe dele. Chico esquartejou Margarete pelo medo das ações que viriam após ter causado sua morte, concluindo que teria de ocultar seu cadáver. O homem era muito frio. Ele comeu um hambúrguer enquanto contava detalhes do crime. Francisco foi condenado a 18 anos de prisão por homicídio qualificado, somado a mais 2 anos e 6 meses pela destruição do cadáver. Mas depois a pena dele foi reduzida para 14 anos e 4 meses. Na prisão, estudou e trabalhou diretamente com a diretoria da cadeia e até mesmo se casou. 8 anos após o primeiro crime, ele foi liberado por bom comportamento. Assim que ganhou liberdade, se separou da mulher, que estava grávida. Ele chegou a se casar novamente e ter outro filho, mas o casamento não deu certo. 2 anos após ter sido colocado em liberdade, ele voltou à boca do lixo. No bar, conheceu a prostituta Ângela Silva, conhecida como Moça da Peruca. Após beberem bastante, acertaram o preço do programa e ele a levou ao apartamento onde vivia, alugado há poucos meses na Avenida Rio Branco, a poucos minutos de onde estavam. Após o ato, espancou e a estrangulou com seu cinto. Já morta, ele a esquartejou, mas desta vez cortou a vítima utilizando um canivete, além de ter um cuidado muito maior. A vítima foi encontrada sem os seios, sem os olhos e com a boca retalhada. Suas vísceras foram jogadas no vaso sanitário, que chegou a entupir. Ele tentou, mas não conseguiu fazer que o vaso levasse todo o corpo. Para se livrar das outras partes, ele pôs pedaços dentro de uma mala e deixou no apartamento. Em seguida, foi para o Rio de Janeiro, mas antes avisou seu amigo Caio e pediu novamente um tempo para avisar a família e contratar um advogado. Caio acabou contatando a delegacia de homicídios. Chico Picadinho foi preso 28 dias depois em uma praça na Baixada Fluminense, enquanto lia uma revista que relatava seus crimes. No julgamento, a sua defesa alegou que o motivo do crime não seria torpe, evidenciando que Francisco sofria de insanidade mental. O acusado foi examinado e considerado semi-imputável, por se tratar de portador de personalidade psicopática de tipo complexo. Mesmo assim, o Conselho de Sentença condenou Francisco a 22 anos e 6 meses de reclusão. O apelido Chico Picadinho, Francisco ganhou na prisão, onde chegou a trabalhar como bibliotecário. Francisco terminou de cumprir sua pena em 1998. Ele ficou mais 20 anos preso por conta de uma interdição civil. Em 2019, ele deixou a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, e passou a viver no Hospital Psiquiátrico de Taubaté. Lá ele está adaptado e recebe eficazmente a medicação psiquiátrica. Estudante de direito na época dos crimes, Chico Picadinho é um homem muito lúcido e até hoje passa seus dias praticando pintura. Ao cometer os crimes, ele agiu sob influência do romance Crime e Castigo de Dostoiévski, a quem chama de Deus em uma entrevista, e também ele é um grande fã de Kafka. O vídeo chegou até o fim e obrigado por assistir até aqui. Até o próximo caso e tchau!